Acomodada pelos colaboradores da Odebrecht no mármore quente do inferno, a elite política do país se uniu em torno de um plano para criar uma porta de saída para o céu. Protegidos pelo foro privilegiado, os congressistas cuidam dos minutos, porque sabem que as horas no Supremo Tribunal Federal passam mais lentamente. Os encrencados correm para aprovar até setembro uma reforma eleitoral para ser aplicada já nas eleições de 2018. Assim, a bancada dinheirista pode se reeleger antes de ser julgada, mantendo o escudo do foro privilegiado. Trama-se uma reforma baseada no princípio de que nenhuma ilegalidade justifica a incivilidade de um castigo, muito menos a desonestidade com fins eleitorais. Não é porque as delações da Lava Jato transformaram um modelo bem-sucedido de rapinagem em escândalo que os rapinadores ficarão de braços cruzados. A autodepuração é suspeita e cheira mal. Se tudo correr como planejado pelos reformadores, a reforma incluirá uma anistia do Caixa 2, eufemismo para o perdão retroativo da propina. Incluirá também a criação de um fundo eleitoral para pagar com verbas públicas as campanhas políticas. Esse fundo virá acompanhado da instituição do voto em lista fechada. Nesse modelo, o eleitor vota no partido, não no candidato. Elegem-se os políticos acomodados numa lista pelos caciques de cada legenda. Para resumir, você vai bancar a bilheteria do circo e não terá nem o direito de escolher o palhaço da sua preferência. O presidente Temer se reuniu aqui no Palácio do Planalto com Gilmar Mendes, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira para discutir a reforma política. Depois da reunião, o Palácio do Planalto divulgou agora há pouco uma nota oficial falando, assinada pelos 4 participantes deste encontro, e os 4 falando da necessidade urgente de se discutir, de se aprovar uma reforma do sistema político eleitoral. E aí, nessa nota, eu vou ler um trechinho aqui, diz assim: alguns objetivos desses esforços, eles pedem esforços conjuntos dos poderes para essa reforma. Alguns objetivos desses esforços devem ser desde já explicitados. 1. Buscar a racionalização do sistema político. 2. A redução dos custos das campanhas políticas. 3. Fortalecimento institucional das legendas. E 4. Maior transparência e simplificação das regras eleitorais. Heloísa, isso é o documento oficial, como eu disse, é uma nota oficial do Palácio do Planalto. Mas nos bastidores, o Congresso já discute bastante mudanças no sistema de voto, de votação, já para as eleições de 2018. Como a gente contou aqui mais cedo, os próprios presidentes da Câmara e do Senado, eles defendem aquele modelo de lista fechada para as eleições em 2018. O que isso significa? Significa o seguinte, que pela lista fechada, o eleitor não escolhe o seu candidato. Quem escolhe os candidatos que vão integrar essa lista são os partidos. O deputado Rodrigo Maia defende esse tipo de modelo, ele já tinha defendido isso no final de semana, num grupo ali que se reuniu na casa dele para conversar sobre as mudanças em meio às investigações da Operação Lava Jato, enfim, reações a essas investigações. Ele defende isso e ele diz que ele é contra um fundo para financiar as campanhas em 2018, que ele defende essa mudança no sistema e também defende a lista fechada, como eu disse, que os eleitores não vão saber quem são os candidatos, mas sim os partidos é quem vão definir estes nomes numa lista. O senador Eunício Oliveira, o presidente do Senado, me disse que defende a lista fechada, mas uma lista pré-ordenada. O que isso significa? Significa que nessa proposta do senador Eunício, os partidos eles vão dar preferência para quem tem mandato, para os políticos com mandato. Por exemplo, senadores, governadores, deputados. E aí esses políticos com mandato, eles teriam preferência nessa lista montada pelos partidos. Porque uma das principais queixas dos políticos, dos parlamentares que são contra esse modelo é que isso favorece e fortalece, na verdade, os partidos, o caciquismo dos partidos. Porque, como eu disse, são os comandos partidários que definem essa lista. A gente não sabe quem são os candidatos. Você acaba votando numa lista da legenda. Lembrando que esse modelo de lista fechada já foi derrotada em 2015, lá na Câmara dos Deputados. E agora eles querem ressuscitar este debate como uma das formas de salvar todos os políticos para que eles sobrevivam às eleições de 2018, porque tem um detalhe importante, né, Heloísa, para devolver para você aí no estúdio. Sim, eles querem sobreviver, querem se reeleger e querem a manutenção do foro privilegiado em meio às investigações da Operação Lava Jato, porque eles contam, na verdade, com um tempo aqui no Supremo para que esses processos eles tenham um desdobramento mais lento.